E aí, turminha do quinto ano, joia? Nós estamos começando agora os nossos conteúdos da P4. É isso mesmo, né? O tempo tá passando super rápido e nós já estamos, olha, no meio do ano, né? E esse ano mudando o calendário aí devido a toda essa situação, a nossa P4 vai ficar para o mês de julho, o que nunca aconteceu na história do Seduc. Mas vamos lá. Na nossa última aula de português, eu solicitei que vocês fizessem a leitura desse livro aqui, Descobrindo os Fenômenos Biológicos. Ele é um livro da Casa Publicadora Brasileira, é o nosso livro da unidade. E esse paradidático, ele é interessantíssimo, ele é um pouco maior do que vocês têm o costume de ler. Então eu sugiro que vocês, durante toda a semana, leiam uma parte dele, para que no final da semana, lá para sexta-feira, vocês concluam o relatório, que é o relatório 11 da nossa ficha de leitura. Posteriormente a isso, ou paralelo a isso, eu quero que vocês pratiquem um dos fenômenos biológicos propostos nesse livro, que é a germinação. Então vocês vão escolher uma semente, colocar essa semente para germinar, porque nós vamos estar fazendo um trabalho na matéria de religião, na matéria de LPT, que é a de leitura, né? Todos juntos, tá bom? Então, após a leitura ou durante a leitura, coloque uma semente de qualquer planta para germinar. Pode ser no algodão ou na terra, contanto que depois você tenha contato com esse processo de germinação, que é um fenômeno biológico, tá bom? Nossa aula de hoje de português, nós vamos falar sobre singular e plural. Não é um assunto difícil, é super fácil. Todo ano vocês estudam e reveem, tá? O que nós precisamos frisar no singular e no plural? É importante vocês lembrarem que o singular e o plural é a flexão gramatical que indica a quantidade de alguma coisa. Então, se eu uso singular, eu estou indicando apenas uma unidade de algo. Mas se eu uso o plural, eu estou indicando mais de dois elementos ou duas coisas. Então, é a flexão gramatical que indica quantidade, tá? Nem sempre, ou eu não uso, geralmente nas palavras, a palavra singular e plural. Mas existem elementos que vão determinar, para mim, leitor, se a palavra está no singular ou no plural, ou seja, se ela está indicando uma coisa ou mais de uma coisa, tá bom? E eu quero que vocês se atentem a essas dicas aqui agora. Por exemplo, se ao escrever uma palavra, um substantivo, o nome de alguma coisa, e essa palavra ela terminar com alguma vogal ou com a letra N, basta você acrescentar o S para ela ir para o plural. Por exemplo, se eu digo a palavra cadeira, cadeira termina com A. No plural, eu vou dizer cadeiras. Então, eu vou acrescentar o S depois do A e assim eu terei o plural dela, tá bom? Se eu digo hífen, lembra do hífen? Aquele tracinho? Então, hífen termina com a letra N. No plural, ou seja, se eu quero dizer mais de um hífen, eu devo dizer hífens. Então, junto com o N, eu acrescento o S, tá bom? Outra regrinha, segunda regrinha. Se uma palavra terminar com M, a letra M, no final dela, se ela terminar com a letra M, para que a palavra vá para o plural, eu devo tirar o M, trocar pelo N e pelo S, MS. Então, o plural das palavras com M é NS. Exemplo, bombom. Termina com M no final, né? No plural, bombons. Tirei o M, coloquei MS. Mais uma regrinha. Se o substantivo, a palavra, terminar com R ou com a letra Z, eu vou acrescentar o S, o E e o S. Acrescentar. Exemplo, flor. Né? No plural fica flores. Veja que depois do R eu coloquei o E e o S, tá bom? Por exemplo, a palavra sagaz. Sagaz termina com Z. Depois do Z eu coloco o E e o S para ficar plural. Fica sagazes, tá bom? Na nossa quarta regrinha, quando a palavra terminar com L, ao, el, il, L no final, nós vamos tirar o L, tirar e acrescentar o is, Exemplo, azul, fica azuis, né? Pardal, fica pardais, ais. Então veja que eu tiro o L e acrescento o I e o S, tá bom? Mais uma regrinha. Quando a palavra terminar com ão, que é a, tio, o, nós podemos colocar ela no plural de três formas, tá?
Ou ela se transforma em ons, por exemplo, navegação, navegações, ons. Ou ela se transforma em ães, por exemplo, pão, fica pães, ães. Ou ela se transforma em ãos, exemplo, cidadão, vai ficar cidadãos, ãos, tá bom? Então são regrinhas que devem ser anotadas no seu caderno para não serem esquecidas e praticar toda vez que você pensar em falar ou escrever uma palavra no plural. Quando a palavra terminar com X, ela é invariável. Então, palavras que terminam com X não existem plural delas, tá bom? Por exemplo, durex. Não existe o plural de durex, é invariável, tá bom? Existem outras palavras que são invariáveis também, por exemplo, ônibus, né? Tênis, né? E existem outras regrinhas para se passar para o plural, mas eu dei aqui algumas básicas que eu quero que vocês pratiquem. Bom, nós vamos fazer atividade no livro, eu estou deixando aqui na descrição para vocês, tá? Valeu!